O Senado se antecipa à Câmara e aprova um projeto de lei que proíbe a cobrança por bagagem de mão em voos pelo país. Esse texto passou na Comissão de Constituição e Justiça da Casa e, como tramitava em caráter terminativo, segue direto para a análise dos deputados. A proposta, protocolada em 2020, é de autoria do líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues. Projeto que estabelece dimensões máximas das malas de mão que ficam isentas de cobrança. Aí não serão tarifadas bagagens com peso de até 10 quilos e as dimensões de 55 centímetros de altura, 35 de largura e 25 de comprimento. A atual resolução da ANAC fala apenas em um limite de 10 quilos, ou seja, deixa aí uma margem, abre brecha para cobrança adicional das companhias. A Câmara dos Deputados também analisa um projeto de lei parecido. O relator da proposta, Neto Carleto, do Avante da Bahia, garante que mesmo após a aprovação do Senado, a tramitação na casa vai continuar. Ele afirma ainda que há apoio, inclusive, para o retorno da gratuidade. E aí eu acho difícil, hein? Retorno da gratuidade na bagagem despachada. Nós vamos restringir esse projeto à questão das bagagens. Possa ser a possibilidade de inserir até mesmo a questão das bagagens despachadas nesse projeto. Mas em relação aos abusos, eu propus ao presidente Hugo Mota que pudesse criar uma comissão especial para que a gente possa fazer um debate mais amplo. E aí sim possa estar discutindo sobre esses outros abusos em relação a cancelamentos, enfim, a todas essas outras cobranças. O deputado Neto Carleto se reuniu nessa semana com o diretor da ANAC, Tiago Chagas Feinstein, para definições sobre as malas de mão em voos. Ele aguarda um estudo técnico que será apresentado pela agência para definir um padrão para as bagagens de mão. Ocorre que, assim, a ANAC tem uma questão que é importante, que é mais uma dessas agências que deveriam intermediar essas relações e manter relações saudáveis entre empresas e consumidores. Mas a ANAC, historicamente, na minha visão, sempre ficou muito mais ao lado das empresas do que efetivamente dos consumidores. Aliás, como a maioria das agências, né? Então, quando a ANAC vem, essa não deveria, é um assunto que nem deveria passar pelo Congresso Nacional, né? Me parece que, inclusive, os deputados, como a gente já falou aqui, estão tentando surfar uma onda, faz parte, né? A política é assim mesmo. Mas é o seguinte, isso aqui deveria ser resolvido pela própria ANAC, com regras mais claras, estabelecendo, é um mercado livre, é um mercado livre mesmo, as empresas têm de ser lucrativas, têm muita dificuldade para ser, inclusive, mas efetivamente por causa da dolarização do setor, é um setor em que isso é muito mais difícil, por causa do preço de combustíveis, né? É uma conta muito cara e muito difícil de ser paga, né? Desculpa, você... Imagina, não. Sheila, você que é nossa especialista, você fala em Mercado Livre. Coisíssima nenhuma. Não, mas você entende mais que nós desse assunto, você, o Coutinho, Quando a gente fala, o mercado aqui no Brasil é livre, mas não é muito livre, né? A legislação é bem anacrônica, ela é bem limitadora. As empresas aéreas, eu entendo aqui esse caráter de você proibir a cobrança com o intuito de proteger o consumidor, mas não seria o caso de, aí entra o Congresso, de aprovarmos uma legislação mais elástica que permitisse, por exemplo, a entrada de empresas de low cost e uma competição mais acirrada entre empresas. Competição é sempre favorável ao consumidor, né? Eu fiz uma viagem de Madrid para o Porto, certa vez, faz tempo já. E aí eu fui procurar passagens nessas empresas, se não me engano, a Ryanair, que é a europeia, né? E aí eu me lembro que eu paguei 7 euros na ida e 17 euros na volta. Era quase de graça. Agora, se eu quisesse despachar uma bagagem, eu teria que pagar, e tive que pagar. Muito mais que o valor da passagem, porque eu tinha bagagem. Se eu quisesse um copo d'água, eu tinha que pagar. E o comissário, isso eu achei engraçadíssimo, ele passava em determinado momento lá vendendo raspadinha. Quer dizer, é um voo completamente diferente daquele que a gente está acostumado. Eles só não cobram o banheiro. Talvez agora cobrem. Né? Bom, já tem empresa até cobrando reclinação de assento. Eu acho isso bom. Eu acho bom que a empresa possa fazer isso. Se eu quiser viajar sem reclinar, comprando raspadinha, pagando pela água. Pagando menos, né? Pagando menos no valor da passagem. Porque eu acho que esse é o ponto. Uma ponte aérea, eu não vejo a menor necessidade de copo d'água e de reclinar. Se for mais barato, tô topando. Esse é o problema, é que mas não no é Brasil mais barato. Não pode. Não pode. A companhia aérea operar, as low costs operarem aqui dentro, né? É uma questão também de legislação. Você tem razão nesse sentido. Aí baixa a competição entre empresas, o resultado, elas acabam cobrando valores altíssimos. Uma ponte aérea, por exemplo. Compra uma ponte aérea de hoje para amanhã, para você ver quanto você paga. Um valor
altíssimo. Não deveria ser assim. A gente tem uma baixa competição, aliás, companhias aéreas que vêm sangrando e aí repassam evidentemente isso para o consumidor. O preço da tarifa é alto no Brasil e você tem uma questão de legislação super importante. Repito, é um setor dolarizado, difícil para ser mantido aqui no Brasil, mas você não tem essas empresas operando com baixas tarifas. O resultado é, na ponta, quem se lasca? Quem precisa viajar, né? Quem precisa trabalhar ou quem quer fazer essa viagem acaba aproveitando muito menos. Aí pergunta-se, o turismo nacional, que a gente poderia valorizar tanto e tal, vai ver o preço da passagem aqui, né? Para você fazer o turismo nacional. É pesado, minha gente, é pesado sim.